Olá pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, iniciando nossa primeira live de filosofia. Lembrando que é uma live, ou seja, a dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem, que nós estaremos de plantão para responder esses questionamentos de vocês. Né? Questionamento, quando a gente pensa em questionamento, a gente pensa em filosofia. Né? Lembram lá dos episódios, das definições que eu dei? O que é filosofia? Filosofia é amor ao conhecimento, ou seja, você faz perguntas, né, para obter respostas acerca de um determinado assunto. Tá? E isso acontece desde muito cedo. Né? Se vocês repararem, toda criança que é muito questionadora, ela tende a ser um adulto intelectualizado. Né? A criança, ela pergunta muito. Né? A criança, quando ela pergunta muito, é porque ela tem muitos questionamentos. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de um escritor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, que escreveu um conto chamado O Rei Está Nu. Já viram esse conto? Se eu não me engano, foi escrito no século XVIII, século XIX. É um conto engraçado, mas ao mesmo tempo é reflexivo, e é um texto atemporal, tá? Porque o conto, ele não precisa ser explicado. Ele é feito para você refletir, tá? E reflexão é muito ligado à filosofia, né? A gente, quando pensa em filosofia, nós dividimos a filosofia em 4 pontos diferentes, tá? Porque a filosofia é o conhecimento, né? Então, nós temos como primeiro conhecimento mitológico, tá? O que era o mito, né? Que é impossível a gente desvincular o conhecimento mitológico da Grécia Antiga, por exemplo, da mitologia grega, dos deuses gregos que foram criados na Grécia. Né? Para que foram criados esses mitos, o conhecimento mitológico? O mito ele foi criado para explicar o inexplicável. Tudo aquilo que o homem não conseguia explicar, ele criava um deus. Né? Por isso, na Grécia, você tem aquele panteão de deuses pagãos. Né? Alguns deuses que foram criados lá, hoje em dia a gente pensa, nossa, que maluquice, que absurdo, mas era a forma que eles tinham de explicar. Por exemplo, o homem antigo, ele achava que ali entre céu e mar, na linha do horizonte, ali existia uma queda d'água. Tá? Se você chegasse ali, você seria devorado. Hoje em dia a gente sabe que o oceano é infinito, né? Não tem nada a ver a linha do horizonte, é até onde a gente consegue enxergar. Né? Mas não existe queda d'água nenhuma. Hoje a gente acha uma doideira. Para eles não era. Tá? Saindo da mitologia grega, vamos lá para a mitologia nórdica, por exemplo. Thor, eu já expliquei isso nos episódios, vou explicar agora e prestem atenção, porque de repente esteja nos exercícios de vocês. Tá? Thor é um filme que eu acho que grande parte de vocês, ou todos vocês, de repente já tenham assistido. Tá? Mas Thor, ele é um mito também, ele é um deus dentro da mitologia nórdica. Tá? Thor foi criado na Escandinávia, tá? Ali na região da Noruega, e ele foi criado para explicar, por exemplo, as 4 estações do ano. O homem, ele não sabia distinguir, né, o momento certo para o plantio, né, o período de seca. Né? Então ele criou um deus. Que deus foi esse? Thor. Thor, junto com seu amigo Loki, né, vão para o céu, vão para cima das nuvens, né? E toda vez que tentam raptar Freyja, que é o amor da vida dele, né, ele tenta buscá-la, lutando contra os inimigos, né, na maioria das vezes chamados de vikings, de trolls. Né? E aí, para a Escandinávia, para aquela região da Noruega, toda vez que tem trovão, né, que tem a chuva, Thor recuperou o seu martelo, está tocando lá em cima e está fazendo com que venham os raios, venham os trovões, venham as chuvas e teremos solo fértil. E quando tinha o período de seca, é como se Thor estivesse sem o seu martelo porque roubaram o martelo de Thor. Tá? Esse é uma das explicações voltadas para esse mito, do mito de Thor, explicar as 4 estações do ano. Hoje nós sabemos que existe solstício, existe equinócio. Hoje sabemos que existem 4 estações do ano e por que
existem essas 4 estações do ano. Naquela época, não. Agora, a gente pode dizer que o conhecimento mitológico ele foi criado lá atrás e ficou lá atrás? Não podemos dizer isso, tá? Por que não podemos dizer isso? A gente vive com a mitologia até hoje, gente. Aonde está escrito que a noiva tem que casar de branco? Isso é um mito. Aonde está escrito que na virada do ano você tem que pular X ondas? Tem pessoas que fazem isso. É um mito, não tem nada escrito, comprovado que isso daí vai trazer sorte. Tem que usar branco para atrair paz na virada do ano. Tem que usar amarelo para trazer dinheiro. Tem alguma coisa escrita que comprove isso? Não, então isso daí é um mito. Tá? Agora, a gente pode dizer que vive sem o mito? A gente pode desrespeitar a mitologia? É claro que não, né? Cada qual com a sua filosofia. E o conhecimento mitológico, ele é lindo também. Tá? Se você for fazer o estudo de certos deuses criados, a história criada para aquele deus, para explicar o inexplicável, muitas vezes é linda. Então, o primeiro conhecimento que nós temos é o conhecimento voltado para a mitologia, tá? Voltada para vários deuses, né? Politeísmo, né? Deuses, inclusive deuses pagãos. Logo depois, nós temos um outro tipo de conhecimento que é mais profundo do que o conhecimento mitológico, que é o conhecimento do senso comum, tá? Ou seja, quando você dá a explicação do conhecimento do senso comum, é a percepção através dos sentidos, tá? E aí, quando a gente pensa no conhecimento do senso comum, a gente vincula o conhecimento do senso comum à Bíblia, tá? Por exemplo, nós podemos citar Salomão, tá? Salomão, inclusive saiu um estudo recente na Forbes, se eu não me engano, ele é colocado como se fosse uma das mentes mais brilhantes que passaram pelo mundo, tá? E era de fato, né? Só que o que acontece? Salomão, por ser muito inteligente, por dar explicação na percepção através dos sentidos, ele era muito questionado. Uma das pessoas que questionava muito Salomão era a rainha de Sabá, tá? Então a rainha de Sabá uma vez, né, conta-se que a rainha de Sabá, ela manda fazer uma flor, uma rosa, mas que ficasse perfeita, ficasse idêntica a uma rosa natural, mas era artificial. E aí ela pega as duas rosas, uma rosa natural e uma rosa artificial, que estão idênticas, e fala assim: Salomão, você é tão inteligente mesmo? Me diz aí qual dessas rosas é a verdadeira e qual é a falsa. Sabe o que Salomão fez? Pediu para abrir a janela, tá? Abriu a janela e depois ele falou assim, essa é a verdadeira e essa é a falsa. Ela diz: nossa, de fato, é isso. Mas como você chegou a essa conclusão? Ele disse assim: no momento em que eu pedi para você abrir a janela, uma abelha entrou. Foi na artificial, não ficou, e na natural ela ficou, e ali ela fez alojamento, e ali ela parou, ali ela ficou, né? Se a abelha ela ficou parada naquela rosa, naquela flor, é porque aquela é a natural, tá? Então, ou seja, quebrou as pernas, vamos colocar assim, da rainha de Sabá. Mas é justamente isso. O conhecimento do senso comum é a percepção através dos sentidos. Agora, ele é um conhecimento mais profundo do que o conhecimento mitológico? De fato, é um conhecimento mais profundo do que o conhecimento mitológico. Mas assim, nós não podemos desassociar que o conhecimento do senso comum, ele é, de certa forma, muito ligado a preconceito. O que é preconceito? É você ter um pré-conceito a respeito de algo, tá? Ou de alguém. Por exemplo, o rapaz estava assaltando um banco e a sua vida era tal. Ele vestia tal coisa, por exemplo. Aí você vai achar que toda pessoa que se aproxima de você, que tem aquelas características, é um bandido, é um assaltante. Não é, né? Eu fui assaltado por um rapaz que com tal característica.
tá? Com tal biotipo. Eu vou começar a achar que toda pessoa que tem aquele biotipo vai me assaltar? Não. É um conhecimento mais profundo do que o conhecimento mitológico. Sim, mas tem que ter cuidado porque o conhecimento do senso comum ele é muito ligado aí a esses preconceitos. Você tira uma conclusão para atrair todas, né? E é um tipo de conhecimento que a gente tem até hoje, né? A gente convive com um conhecimento voltado para o senso comum também. Logo depois nós temos o conhecimento científico e depois nós temos o conhecimento filosófico, que são tão importantes quanto, tá? Vamos lá então. Live Filosofia aí. Conceitos básicos: estética, metafísica e epistemologia. Filósofos ocidentais. No universo ocidental, importantes pensadores se destacaram e auxiliaram na formação do pensamento e da cultura no Ocidente, tá? Quando a gente pensa aí nesses conceitos voltados para o Ocidente, tá? A gente vai pensar em Kant, por exemplo, Platão, de certa forma, por que não, né? E, de certa forma, também, a gente vai ter a maioria desses pensadores, né, dessa época, né, do Ocidente, muitos deles voltados para o cristianismo, tá? Vários deles, tá? Santo Agostinho e outros voltados para o cristianismo aí. Dentre estes, destacamos alguns bastante significativos graças ao poder de suas obras. Platão, modéstia à parte, para mim, é um dos mais importantes. Se não for o mais importante, eu adoro ler, estudar a respeito de Platão. Vamos lá. Platão, 423 a.C. Foi um filósofo matemático e fundador da Escola de Atenas, considerada a primeira escola de ensino superior do mundo ocidental. Junto com seu mentor Sócrates e seu principal discípulo Aristóteles, estabeleceram os principais conceitos científicos e filosóficos do Ocidente. Ele tinha também, como um dos conceitos básicos, tá? Eu falei isso, inclusive, nos episódios de vocês, o pedagogo Licurgo, ele fazia muito isso também, tá? O Platão, ele reunia pessoas em praças públicas, tá? E levantava um determinado assunto, tá? O assunto era tal. E geralmente o assunto tinha uma interrogação, né? O porquê. Ele debatia, de certa forma, com as pessoas para tirar os conceitos básicos voltados para aquele assunto. Então, de repente, aí tenha surgido a escolástica, tá? Começa a surgir os primeiros pensadores, tá? Que tem embasamento aí em Platão. Existem alguns relatos que aí um historiador, de repente, explicaria isso daí um pouco melhor para vocês, mas existem relatos de que Sócrates, ele nunca tenha existido, tá? Há relatos de que são colocados de que Sócrates, ele era uma espécie de personagem que Platão criava para não ser tão perseguido, né? E aí você tem aquelas histórias lá voltado para cicuta, né? Que foi o veneno que ele tomou, que isso, que aquilo. Mas existem historiadores que defendem essa ideia, essa tese de que Sócrates nunca tem existido. Ele é uma personagem criada por Platão, tá? Vamos lá. Depois nós temos Aristóteles. Nascido em 384 a.C., na cidade grega de Estagira, Aristóteles era filho de um importante médico que atendia o rei da Macedônia. Após a morte dos pais, aos 17 anos, Aristóteles se mudou para Atenas, a fim de estudar na Academia de Platão, onde esteve por 20 anos e acabou por se tornar professor de retórica, tá? Ou seja, ele era um discípulo do Platão. Platão, por sua vez, era um discípulo de Sócrates, né? E assim eles foram criando essa linha de raciocínio. Eu aconselho muito vocês a lerem alguns filósofos que foram importantes. Platão é um deles. Eu, particularmente, eu não gosto muito das ideias marxistas, tá? Mas Karl Marx também, se vocês puderem estudar. Maquiavel,
Eu acho que Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, é um livro que todo mundo tinha que ler. Tá? Porque O Príncipe de Maquiavel, de repente, seja o livro mais atual dos atuais, assim. Porque os questionamentos que ele coloca ali com relação à política, tá? São conceitos básicos e que o mundo está vivendo hoje. Tá? Eu, particularmente, gosto muito dele aqui. Não lembro se eu coloquei o Maquiavel dentro dessa live, mas ele é importantíssimo também. Aí vamos lá. Dito aqui sobre Aristóteles, vamos para a filosofia árabe agora. A filosofia árabe está relacionada ao pensamento filosófico do mundo árabe e que abrange Pérsia, Oriente Médio, Norte da África e parte da região ibérica, tá? Que também tem conceitos aí bastante antigos, tá? Que foram voltados para os seus primórdios. O primeiro pensador árabe difusamente conhecido é Al-Kindi, né? Algumas pessoas chamam de Al-Qaindi também. 801 a 873 d.C. Um filósofo, matemático e cientista que viveu em Bagdá. Além de ter traduzido textos de filósofos gregos para árabe, ele também escreveu diversos tratados sobre metafísica, ética, matemática e farmacologia. Tá? Então, olha só, a gente quando pensa em filosofia árabe, a gente quando pensa em filosofia de um modo geral, a maioria desses filósofos, se vocês repararem aqui, a maioria deles foi matemático. Tá? Por quê? A matemática é uma disciplina, uma matéria que não existe meio termo. Já repararam isso? Não tem, eu gosto mais ou menos de matemática. Não existe isso. Ou você ama, ou você odeia. Né? Por quê? A matemática ela é exata. Ela não tem discussão. Eu não posso fazer um cálculo e chegar a um valor e você fazer o mesmo cálculo e chegar num valor diferente do meu. Pode isso? Não pode. Então, a maioria deles é voltado para isso. Tem que ser dessa forma. E esse conhecimento, ele vai se aprofundando principalmente quando nós chegarmos no conhecimento científico. A ciência também, depois que é comprovado, é indiscutível. Tá? Que tem ligação aí com a matemática. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Outro polímata deste período foi Al-Farabi, 872 a 950 d.C., que trabalhou com os tratados lógicos de Aristóteles de política platônica. Al-Farabi argumentou sobre a existência de Deus e sua obra voltada para o sufismo, vertente islâmica que visa desenvolver uma relação íntima com Deus através de práticas espirituais, e a síntese da filosofia, sendo precursor dos pensamentos de Avicena. Tá? A gente vai ter muito isso daí também, muitos questionamentos voltados para Deus. Tá? Como eu falei nos episódios anteriores, até na Bíblia a gente tem esses questionamentos aí. Tá? O livro de Salmos é um livro bastante questionador. São cânticos, né? O livro de Salmos são cânticos, que a maioria desses cânticos eram perguntas para Deus. Tá? Se vocês pararem para ler o Salmo, esquecendo aí o Salmo 91 e o Salmo 23, né? Vocês vão ver que a maioria do livro é questionador, é fazendo perguntas para Deus, do porquê de determinadas coisas. O filósofo árabe Averroes, ou Averroes também, que viveu entre o sul da Espanha e o Marrocos, também vinculou as ideias de Aristóteles à fé islâmica, mas com um foco mais existencial e racional. Vamos para os conceitos básicos aqui voltados para estética. O conceito de estética é algo subjetivo. No entanto, de um modo geral, entende-se que é o campo da filosofia que estuda a beleza. Né? Aí já está dizendo, estuda a beleza, está estudando o quê? Subjetivismo, né? Uma linguagem subjetiva. Né? Por quê? Beleza é algo subjetivo. Concordam? A estética está diretamente ligada à filosofia da arte, uma vez que esta se preocupa com os parâmetros avaliativos e de interpretação das obras de arte.
Além das questões avaliativas, a estética analisa a natureza do belo, as relações que os seres humanos desenvolvem sobre referências, além das experiências de contemplação e degustação. Conceitos básicos. Metafísica. Eu queria que vocês prestassem atenção aí nesse conceito voltado para a metafísica, porque é bastante importante, tá? A metafísica é um conceito filosófico de extrema abrangência. E isso acontece porque pensadores da Grécia Antiga até a Idade Média analisam esses conceitos como a primeira causa de todas as coisas, ou a natureza imutável das coisas. A palavra metafísica pode ser entendida como algo que vai além do universo material e transcende as preocupações mundanas. E a história de aplicação dessa palavra surge da tradução dos livros de Aristóteles, ta metafísica, que significa além dos físicos, indicando, na verdade, que seus alunos deveriam estudar este conteúdo somente depois de terem analisado os textos sobre a natureza e os ambientes físicos desse mundo. Ou seja, ele já era colocado aí o conceito de pesquisa. Tá? E, geralmente, sempre que você pensa nesses tipos de pesquisa, é também num conceito de pegar toda a informação que você teve, levar para um determinado lugar que tenham pensadores, que tenham intelectuais que tenham lido os mesmos livros, para chegar à conclusão num aspecto coletivo. Tá? Vamos lá, continuando aqui. E entre a interpretação não somente da palavra, mas também do conceito. Estão os filósofos que alegam que as coisas mudam, tá? E outros de que algumas coisas não mudam, como Parmênides diz. Acho que é o Parmênides que diz o seguinte: ninguém muda, tá? Ele dizia isso daí. Existem aulas, eu falo sempre para vocês isso. Eu gosto de gravar aula online, tá? Mas eu prefiro o corpo a corpo, eu prefiro a sala de aula, porque isso daqui que eu vou dizer geraria uma discussão boa, uma discussão construtiva. Ele dizia, sempre que alguém chegava e falava assim, fulano mudou, ele dizia o seguinte: ninguém muda. As pessoas melhoram ou pioram dentro do que elas são. Tá? Se a pessoa ela tem uma característica má, se a pessoa é má, ela nunca vai ficar boazinha. Ela pode aprender a trabalhar aquela maldade. Mas mexe com aquela maldade dela de novo para ver se aquilo dali não aflora novamente. A mesma coisa uma pessoa boa. Uma pessoa boa, ela de repente cometa algum deslize. Mas a natureza dela é ser boa. Então ela nunca vai fazer o que uma pessoa que tem características más vai fazer. Então ele sempre dizia isso: mudar, como a religião, né, colocava muito e coloca até hoje, né? Fulano mudou. Ele dizia que não, que as pessoas não mudam. As pessoas melhoram ou pioram dentro do que elas são. Ou seja, aquela pessoa ela melhorou ou aquela pessoa piorou. Mas ela sempre foi assim, né? Vamos lá. O que há em comum entre esses pensadores? Questionamentos sobre imortalidade, racionalidade. Só um instante. Questionamentos sobre imortalidade, racionalidade, imaterialidade, teologia, né, o estudo sobre Deus, dentre outros campos que vão além do olhar óbvio do universo. Conceitos básicos de epistemologia. É o estudo filosófico da natureza que analisa e observa os limites do conhecimento humano. Com o nome derivado do grego apisteme, que significa conhecimento, e logia, está relacionado ao estudo, sendo assim, a palavra pode ser compreendida como o estudo do conhecimento, o estudo epistemológico, né? O princípio fundamental do trabalho de um epistemólogo é analisar de modo criterioso as relações hipotéticas, os frutos e os métodos de uma investigação científica, bem como buscar a lógica e a finalidade dos estudos observados. Dos princípios básicos da filosofia, a epistemologia possui uma profunda relação com a metafísica, pois juntas
indagam a quantidade e profundidade das potências do conhecimento humano. Unidas, formam questionamentos como o quanto sabemos, até onde sabemos é real ou verídico, e existe um mundo além do que conhecemos? E o que torna mais rico essa indagação é exatamente a diversidade humana. Ou seja, a filosofia, ela além de tudo, né, além de fazer com que você cresça intelectualmente, além de fazer com que você aprofunde ideias, ela é democrata, de certa forma, né? Ela dá o livre-arbítrio, né? Existem questionamentos que são colocados ali que não existe, o meu conceito é certo e o seu conceito está totalmente errado, né? Dentro da filosofia isso não acontece, tá? Te dá o direito de pensar. Por exemplo, lá atrás, Platão, né, Aristóteles, vários pensadores, eles tinham ideias contrárias, por exemplo, com relação à eutanásia. Tá? Alguém aqui sabe o que é eutanásia? Eutanásia é o direito que você se dá de tirar a própria vida. Por exemplo, a pessoa tem uma doença rara, né, uma doença que o quadro é irreversível, que vai levar ela a óbito e ela está sofrendo muito, e ela quer antecipar, ela não quer sofrer, né, não quer chegar ao extremo, né, e pede para tomar uma injeção. Na Holanda, por exemplo, isso é comum. Tem até um filme que eu assisti dia desses, Como a Minha Vida Era Antes de Você. É bastante interessante, que fala sobre eutanásia. Tá? Um desses pensadores, eu não lembro muito bem, mas eu acho que é o próprio Platão ou Aristóteles. Ele tinha um conceito que você lendo, você acha aquilo horrível. Ele dizia que toda pessoa que não é provida de um físico bom, ela tem que morrer, né? Que ele faz essa ligação com relação à doença. Agora, é um pensamento dele, eu não posso dizer que uma pessoa é ignorante porque ela tem uma linha de raciocínio diferente da minha, tá? Que bom que ela tem uma linha de raciocínio, porque se ela tem uma filosofia de vida é porque ela pensa. Se ela pensa, ela é considerada por muitos, como foi considerado por Pitágoras, um amante ao conhecimento, ou seja, é um filósofo. É isso, a gente está terminando aqui a nossa live, né? Tenho 3 exercícios, vou ler esses 3 exercícios para vocês, dar um tempinho para vocês fazerem e depois nós voltarmos corrigindo, tá? Os exercícios são os seguintes. O mito de Thor foi criado para: letra A, explicar as 4 estações do ano. B, explicar a Grécia Antiga. C, fazer referência a Afrodite. Ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Platão foi: A, filósofo, matemático e fundador da Escola de Atenas. B, filósofo e químico, fundador da Universidade de Cambridge. C, filósofo e biólogo, fundador da Universidade de Oxford. Ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Aristóteles era filho de um importante médico que atendia na Macedônia. B, era filho de um importante dentista que atendia na Inglaterra. C, era filho de um lavrador que trabalhava na Itália. Ou D de dado, nenhuma das respostas acima. 5 minutinhos para vocês fazerem os exercícios. Já já nós voltamos corrigindo-os. E aí, fizeram? Podemos corrigir? Facinho, né? Quem prestou atenção na live conseguiu desenvolver bem esses 3 exercícios aí. O primeiro fala do mito de Thor, não é isso? O mito de Thor foi criado para letra A, né, pessoal? Explicar as 4 estações do ano. Não só isso, tá? Mas um dos objetivos criados na mitologia nórdica foi explicar as 4 estações do ano. Platão foi letra A, molezinha também, porque foi tratado inclusive na live. Filósofo, matemático e fundador da Escola de Atenas. E terceira e última questão. Só um instante. Aristóteles é a terceira, é isso mesmo. Aristóteles, letra A.
era filho de um importante médico que atendia na Macedônia, não é isso? Então, ó, questão 1, letra A, questão 2, letra A e questão número 3, letra A também. Estou ficando por aqui, terminando nossa live. Lembrando que as perguntas podem ser feitas, que nós estamos de plantão para respondê-las. Certo? Abraço a todos, até o nosso próximo encontro.